para você responder, beleza? Então, uma pergunta que me fizeram no Instagram, que eu achei interessante, tá aqui, ó, vou ler agora. Por que será que a teologia reformada valoriza tanto Agostinho em detrimento dos outros pais da igreja? Será que é pelo fato de Calvino ter admitido que considerou apenas Agostinho na questão da predestinação? Fora Agostinho, nenhum pai da igreja tinha essa posição de destaque. Não foi um erro de Calvino desconsiderar a produção teológica e filosófica anterior a Agostinho? Traduzindo aquela velha questão, os arminianos, eles têm uma base nos pais da igreja, que vieram desde o século II, pais apostólicos no século II, basicamente, e o calvinismo veio de uma visão unilateral de Agostinho. O calvinismo tem uma base grupal e calvinismo surgiu alguns séculos depois na visão unilateral de um teólogo. Isso procede, Tourinho? Cara, duas coisas. Uma, eu tenho tanta coisa para fazer, tantas considerações a fazer essa afirmação que eu não sei nem por onde começar. Mas a primeira que eu vou fazer, que é a primeira que me veio à mente aqui, é que essa questão dos pais da igreja para os arminianos, eu sei que a palavra hipócrita é forte, mas eu talvez não vá chamar hipócrita, porque eu acho que é simplesmente essa questão dos pais da igreja é muita gente papagaiando. Aí está repetindo, repetindo, repetindo. Mais Por exemplo, ignorância que hipocrisia. por exemplo, qual era a visão dos pais da igreja com relação ao batismo? Absolutamente todo mundo sabe que os pais da igreja, isso aí, consensualmente, não é que eles negassem o credo do batismo, mas todos eles batizavam crianças. Quer dizer, se alguém, ou seja, se alguém era adulto, se alguém era adulto e se convertia, então ele realmente precisava antes crer para depois ser batizado. Olhe lá, viu? E olhe lá, que há vários exemplos na história da igreja aí de pessoas que foram batizadas sem crer, sem coisa nenhuma. A, o, a, o Império, né? O Império tomava uma cidade, por exemplo, e a religião era simplesmente imposta. Então, todo mundo era batizado, né? Mas, enfim, vamos falar não da prática da igreja, mas do que foi escrito, né? Da opinião dos pais. A opinião dos pais, como um todo, era que a igreja batizava crianças. Deveria batizar as crianças. Pergunta agora para qualquer um desses arminianos que fica fazendo essas afirmações, por que ele não batiza criança na igreja dele? Qual é a igreja arminiana atual hoje que batiza criança? E por que é tão relevante? Então, se é tão relevante, então, a posição dos pais da igreja sobre o livre-arbítrio, segurança da salvação e tudo mais, por que é tão relevante para eles isso e não é relevante também a questão dos pais, a questão do batismo? Responda aí, Arminiano. E, na verdade, eles não creem em pais da igreja, cara. Eles estão nem aí para isso daí. Isso é só uma forma de querer levantar algum tipo de objeção aos calvinistas, entendeu? Para dizer, olha, calvinista, está vendo? Vocês criaram. E aí, em segundo lugar, então, na pergunta do que foi feita aí, primeiro que não é a questão de Calvino ter se baseado, ter tipo assim, não, é porque eu me baseei em Agostinho. A primeira coisa que você tem que se perguntar é se Agostinho, em sua época, foi considerado alguém que rompeu com a tradição anterior. Entendeu? Então, e foi? Nunca foi. Ele nunca foi. Muito pelo contrário. A igreja, como um todo, ficou do lado de Agostinho. Não ficou do lado de Pelágio, que falava de livre-arbítrio, perda de salvação, de eleição condicional. Toda essa era a doutrina de Pelágio. Embora as pessoas falem assim, não, mas eu, por exemplo, no caso dos arminianos, né?
Vão dizer, nós não somos pelagianos porque nós queremos na depravação total. É claro, essa era uma das crenças de Pelágio. Mas Pelágio também acreditava na perda de salvação, também acreditava que a eleição era por previsão de fé, também acreditava na graça universal. Essas três, ou seja, veja bem, digamos nós temos 5 pontos aí, 5 pontos. Os arminianos compartilham de 4 pontos com Pelágio, e aí somente um que não compartilha. Quer dizer, será que é tão injusto dizer que eles são pelagianos? É algo a se pensar. Entendeu? Só porque eles negam um ponto de Pelágio. Quer dizer, existe o calvinista de 4 pontos, porque ele ainda é considerado calvinista porque crê em 4 pontos e não em um. Existe o arminiano de 4 pontos, porque ele concorda com 4 pontos do Fax, mas não em um, que é a perseverança dos santos. Ou dos eleitos, né? Segurança dos eleitos, segurança dos santos. Tem vários nomes para isso daí. Ele ainda é considerado arminiano, um arminiano de 4 pontos. Quer dizer, será que eu podia dizer que os arminianos são pelagianos de 4 pontos? Porque afirmam a depravação total? A semântica permite. É ou não é? A semântica permite. Tá entendendo? E aí, olha lá, e quando você chega em certas concepções de depravação total, como a wesleyana, por exemplo, você vê que só mudou, meu amigo, a sentença, mas o conteúdo está igualzinho lá, o que Pelágio acreditava, uma graça de natureza. Que Pelágio não negava a graça, ele negava que a graça era algo especial. Não, ele achava que a graça era algo comum, que estava a todos os homens. Ora, se isso aí não é a noção wesleyana de graça, né? Mas enfim. Um wesleyano aí que responda. Então, quando Agostinho debate com Pelágio, por que a igreja não ficou do lado de Pelágio, então? Já que a igreja concordava com uma eleição por previsão de fé, em perda de salvação, em graça universal. Qual foi o concílio que condenou Agostinho após ele? Mas não dizem que tiveram concílios aí que não concordaram muito com Agostinho? Ou essa informação é falsa? Mentira. Pelágio foi condenado, mas ó, Agostinho... Pelágio condenado. Não só Pelágio, como Damasceno e São Fausto também. Todo esse pessoal aí. O que foi condenado nos concílios de Orange, Kessel, né? O pessoal gosta de citar, foi a dupla predestinação simétrica. Ou seja, aquela... Fala. Daqui a pouco te aquela predestinação que Deus elege sem a previsão de méritos e também condena sem a previsão de méritos. Foi isso que foi... predestinação simétrica. Isso, simétrica quer dizer que as duas são de igual forma. E a assimétrica... Não, aí tem simétrica, quer dizer que as duas são de igual forma. E a assimétrica... Isso, a assimétrica. A assimétrica é o que Agostinho defendeu. E também os calvinistas defenderam, e que inclusive foi afirmada e defendida no Concílio de Valença. Ou seja, de que os homens são eleitos para a salvação sem nenhuma previsão de méritos. Mas que a reprovação é pela previsão dos seus deméritos. Entendeu? E isso é exatamente o que o calvinismo ensina. É só você pegar. Nenhum homem é condenado sem culpa. É isso que o calvinismo ensina. Era isso que Agostinho defendia. Exatamente. E isso não foi condenado pela igreja. É isso? Não foi condenado na história da igreja. De forma alguma. Nenhuma. Para ser mais específico, nenhuma. Nenhum concílio condenou? Nenhum, absolutamente nenhum. Até hoje. Até hoje não existe concílio que condenou isso. Na verdade, Luiz, essa história é mais conhecida do que... Não vou completar o ditado, quem é nordestino conhece. É mais conhecido, né?
Mas, enfim, todo mundo sabe que Luiz de Molina foi levado pelo menos umas 3 vezes ao Tribunal do Santo Ofício. Traduzindo, a Inquisição. Por que Luiz Molina foi levado à Inquisição? Por quê? Porque ele falou de uma eleição condicional, pai. Até a época de Luiz de Molina, ninguém andava questionando isso, não. Uma eleição condicional, não. Todo mundo afirmava, isso era unânime na igreja. Da época de Agostinho até a época de Molina, haviam ainda discussões a respeito da questão da graça, em que consistia a vontade salvífica universal, e isso foi uma contribuição que Molina trouxe, a igreja realmente acatou as definições molinistas, com respeito à vontade antecedente, à graça universal, numa vontade antecedente, inclusive é o que o professor Leandro Bezerra defende hoje, aquilo ali é resquício molinista, que até então os tomistas dessa época não defendiam isso, e a questão da eleição incondicional. Por quê? Porque a igreja sempre pensou que uma eleição condicional iria impor potência passiva em Deus, tornando Deus imperfeito. Isso era heresia. Então, quer dizer, rapaz, Luiz de Molina teve que dar suas cambalhotas, foi pelo menos aí 3 vezes para a Inquisição, até apelar para o Papa, e o Papa dizer assim, olha, não vamos proibir de você ensinar isso daí. Não afirmou como sendo a doutrina oficial da igreja, mas disse, olha, você não está proibido de ensinar e você está proibido de chamar ele de herege. Pronto, foi a decisão do Papa. E aí essa decisão perdura até hoje. Né? Mas olha só, a maior parte do tempo a igreja ensinou isso. Se a eleição condicional era algo tão comum na igreja, como as pessoas falam, por que Luiz de Molina foi levado para a Inquisição? E outra, e aí surge a primeira. Aí nós vamos voltar para Agostinho. Né? O padre. Deixa eu procurar bem aqui o nome do indivíduo. Ah, não, peraí, não é esse aqui. Deixa eu ver se tem bem que outro texto aqui. É o padre Álvares, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o nome dele. Esse bem daqui mesmo, achei. Vamos lá, agora vamos para a verdade, né? Bora. O padre Antônio Álvares. Veja bem, já é padre. Esse cara aqui, ele não tem interesse em defender calvinismo. Tá? Muito pelo contrário. Todo mundo sabe que o católico romano odeia calvinismo. Mas ele vai dizer, o padre Antônio Álvares, ele vai dizer o seguinte, e eu gosto dessas fontes assim que não é calvinista dizendo, entendeu? Porque aí parece que torna o negócio mais real, né? Você não está amarrando cachorro com linguiça, né? Esta gratuita predestinação dos santos prova-se admiravelmente no Velho e no Novo Testamento. E abertamente ensinaram os santos padres anteriores a Santo Agostinho, dos quais os mais ilustres são São Clemente Romano, Santo Irineu, São Cipriano, Santo Efrem, Santo Hilário, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio e São Jerônimo. Contudo, os santos doutores mais antigos, como ainda não tinham tido que combater os pelagianos, algumas vezes tocavam esta verdade de passagem e levemente, a qual depois tratou muitas vezes Santo Agostinho com mais clareza e mais cuidado. Quem foi que disse que não existia eleição incondicional antes de Agostinho? Isso é uma besteira, cara. Foi uma coisa que... Aí, olha, agora vamos à questão. Aquela questão lá de Calvino, né? Esse Calvino admitiu, né, que não tinha E antes. Agora? E agora? Né? Se a gente pega para
Você pega isso aí nas Institutas, Calvino escreveu isso daí quando ele tinha 23 anos. Tá? Dos 23 aos 26. Quando ele escreve, debatendo com Pígios, que ele já estava mais maduro, ele já afirma que antes de Agostinho existia sim. Porém, a mesma coisa que Álvares falou aqui, do padre Álvares falou. Porém, como os pais anteriores não tiveram que lidar com os pelagianos, eles não tiveram que sistematizar um assunto sobre isso. Por exemplo, se você procurar nos pais da igreja, nos anteriores, procurando bem aqui um texto aqui. Se você pegar uns pais da igreja, os anteriores, quantos pais da igreja realmente, por exemplo, debateram o texto de Efésios, aquele primeiro capítulo de Efésios que fala sobre a predestinação? Se você Não pegar... mas eu sei de um santo São Jerônimo, ele debateu com Rufino, e Rufino dizendo que aquele texto se referia a uma presciência, porque Deus previu, era o texto lá de 1 Pedro 1:2, ele dizendo que Deus previu a fé para eleger. Interpretação arminiana, vindo de um origenista que foi condenado por heresia. E você vai ter São Jerônimo, que é anterior a Agostinho, dizendo não. Se o texto diz que é eleito segundo a presciência para a obediência à fé, na verdade, os eleitos foram eleitos para obedecer. Então, não poderia ser pela presciência da fé. Então, quer dizer, essa interpretação, que é a interpretação calvinista hoje, é de um autor anterior a Santo Agostinho. Entendeu? É o que pelo menos pelo menos a interpretação, né? E aí, tô procurando aqui o bendito texto aqui, rapaz, de Calvino. Mas se não não achar, beleza, porque a gente já tá bem avançado aqui. Não se preocupe se tu não achar, eu não vou ficar dizendo por aí. Deixei Torinho sem resposta. Entendedores entenderão aí. Torinho sem resposta. Entendeu? Porque eu não estava me lembrando. Refutei. Mas, enfim, eu acho que eu não vou achar mesmo. Eu acho que eu não vou achar. Entendeu? Mas, enfim, é mostrando a quantidade de referências que Calvino mostrou dos pais da igreja anteriores a Agostinho em uma fase mais madura dele. Porque as pessoas pegam essa citação dele, mas era um Calvino jovem. Então, na fase mais madura de Calvino, ele traz, sim, referências. Agora, vamos lá. Existe um segundo ponto em relação a isso. Terceiro ponto, né? Primeiro ponto que nós falamos é que os arminianos eles não estão nem aí realmente para o pai da igreja, porque se tivesse, iam batizar criança. Isso é só um exemplo. Porque se tu pegar, por exemplo, a crença majoritária das pessoas naquele tempo em relação à Eucaristia, por exemplo, era de uma presença real. A maioria dos arminianos hoje são memorialistas. Mariologia, entendeu? A questão dos ícones, né? Não que os ícones tenham vindo desde o começo dos pais da igreja, mas a partir do 3º século ali, antes de Agostinho, já era algo geral nas igrejas. Entendeu? Então, cadê a quantidade de crença que existia naquela época ali? Por que só a segurança dos santos é importante? Porque só... Entendeu? Além disso, negar que Agostinho também foi um pai da igreja. E o pai da igreja mais importante. Não tem ninguém no mundo que qualquer estudioso vai afirmar a mesma coisa. Agostinho foi o pai da igreja mais importante. Por quê? Porque ele realmente tratou de uma gama maior de assuntos. Ele é o grande homem da base da teologia ocidental. E aí temos o segundo ponto. Ninguém se sentiu ofendido ou havendo ali uma quebra de tradição por parte de Agostinho por ele afirmar o que afirmou. Agostinho nunca foi chamado de herege. Já Pelágio, que acreditava em eleição condicional, perda de salvação,
graça universal, esse sim foi condenado. Por que, então? Já que a igreja anterior era toda unânime contra Agostinho, e Agostinho conseguiu fazer a cabeça de todo mundo, realmente? Não é um negócio estranho? E aí, o quarto ponto agora que eu vou colocar é que uma crença, para ser considerada uma crença de pai da igreja, ela não precisa estar claramente no pai da igreja, senão que virtual nela. Como assim? Então, tem muitas crenças que estavam virtualmente nos pais da igreja, porque eles não tinham desenvolvido essa crença. Então, por exemplo, a Trindade é uma crença que desde o começo estava virtualmente nos pais da igreja. Agora, se você pedir para os pais da igreja, antes dos concílios trinitários, explicar a Trindade, eles não, cada um explicava de uma forma diferente. Muitos deles até de forma herética. Né? Você vai pegar, por exemplo, Justino falando que, comparando Jesus e o Pai como se fosse Zeus e Hermes. Todo mundo sabe que Hermes é um deus menor. Mas quer dizer, de alguma forma, virtualmente, ele acreditava que Pai, Filho e Espírito Santo eram o mesmo Deus. Quando que o Espírito Santo foi chamado de Deus na história da igreja? Quando ele começou a ser chamado de Deus? Né? Então, mas a crença virtual da igreja era na Trindade. Mas era a Trindade como nós conhecemos hoje? Não. Vamos pegar uma das crenças, por exemplo, vamos pegar qual era a crença da igreja com relação à graça universal. Deus quer salvar todas as pessoas, sim. Qual é a crença arminiana? A crença arminiana é que Deus não há vontade antecedente. Isso é o que a Armínio explica, tá? Deus não há vontade antecedente quer salvar todos os homens. Nessa vontade antecedente, ele despeja a graça preveniente sobre todos os homens. Ele prevê, então, quem vai aceitar e quem vai negar. E aí, na sua vontade consequente, ele emite os decretos de eleição e reprovação, sendo que nesse momento agora ele já não quer mais salvar a todos, senão quer salvar aquele que crê, igual a Escritura fala, que quem crê será condenado, aliás, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A distinção de vontade antecedente e consequente surge no século IX. Esses caras estão reclamando de quê, cara? A distinção surge com São João Damasceno, um idólatra. O cara que deu o fundamento para a iconodulia. Ele cria a distinção de vontade antecedente e consequente que os arminianos usam hoje, no século IX. Ou seja, essa distinção de vontade antecedente e consequente não existia nos pais da igreja. Se a gente for pegar por sentença mesmo. Não existia nos pais da igreja. Então, será que a crença arminiana hoje, quando eles falam que Deus quer salvar todas as pessoas, é a mesma dos pais da igreja? Ou é uma crença que surge no século IX? Século VIII, século VIII, século IX. E aí, volta-se para lá novamente. Então, quando você tem, por exemplo, Clemente Romano, que conheceu, segundo a tradição, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo em pessoa. Conheceu pessoalmente esses dois homens, inclusive ele é citado na Escritura. São Clemente Romano é citado na Escritura. Ele vai dizer o seguinte: quando ele, Deus, né, quer, e como ele quer, ele faz todas as coisas. Nenhuma das coisas que são decretadas por ele passará. Considerando que é da vontade de Deus que todos os que ele ama devem participar do arrependimento e não perecer com os incrédulos e impenitentes, ele tem estabelecido por sua vontade toda poderosa. Mas se algum daqueles a quem Deus deseja participar da graça do arrependimento deve perecer, onde está essa vontade toda poderosa? E como este assunto é estabelecido por tal vontade dele? Olha só, cara. Olha só o que Clemente Romano está falando. Primeiro, ele está falando que tudo que Deus decreta acontece. E que nada, absolutamente nada, acontece a parte do decreto divino. Ora, só aí, virtualmente, já está incluso a eleição incondicional e a reprovação. E virtualmente, veja bem, virtualmente. Porque se Deus decreta tudo, absolutamente tudo, também vai decretar quem é para o céu e quem é para o inferno. Segundo, ele diz que a vontade toda poderosa de Deus não pode ser evitada. E aí ele fala
como que Deus deseja a salvação de todos e alguns se perdem se a vontade dele é toda poderosa? E a vontade toda poderosa dele não pode ser evitada. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele não tem vontade de salvar a todos, cara. Em alguma É isso que ele está medida, dizendo sim. Agora, precisa estar escrito: Deus não tem vontade de salvar a todos? Não. Então, esse é o problema desse pessoal. Eles querem que tenha um negócio, um tratado de teologia sistemática no pai da igreja. Deus, é igual acontece com os católicos em relação à justificação pela fé luterana e calvinista e tudo mais. Eles querem que tenha realmente escrito no pai da igreja que a justificação ela é judicativa, ela é, que usa uma linguagem forense, igual Lutero usou. Não precisa, cara. A mesma coisa pode ser falado com outra linguagem e pode estar contida virtualmente em algo que eu falei. Ou seja, pode ser a consequência daquilo que foi falado. Ora, se São Clemente Romano aí diz o seguinte: a vontade toda poderosa de Deus sempre se cumpre. Logo, o que ele diz? Porém, se algum daqueles a quem Deus deseja participar da graça do arrependimento se perdem, onde então ficou essa vontade toda poderosa? Quer dizer, isso é uma pergunta retórica. O que ele está dizendo? Meu irmão, se Deus quisesse salvar todo mundo ia ser salvo. Esse é o argumento calvinista. Hoje, a questão é que a gente escreve isso, ele não escreveu. Mas está aqui no texto. De um contemporâneo de Paulo e de Pedro. De Paulo e Pedro. Que aparentemente não teve oposição dos tais, né? Pelo menos não tem que Claro que não. Você vai ter, por exemplo, no Didaquê, Deus no Didaquê falando que tudo que acontece está debaixo do decreto de Deus, nada acontece sem ser o decreto de Deus. Ou seja, é pela sua vontade. E outra coisa, vamos para a crença virtual da igreja. Crença virtual da igreja, só para a gente encerrar. Certo. A igreja, desde muito tempo, lembra do cardeal Pijos, aquele que eu traduzi um livro recentemente agora? O Jadson traduziu, eu revisei e tal. Esse cara, cardeal Pijos, ele foi um cara muito importante na história da igreja. Debateu diretamente com Calvino e tudo mais, mas ele foi o primeiro homem a falar que alguém que nunca ouviu o evangelho poderia ser salvo. Isso já na época da reforma. Antes disso, o que existia? Um posicionamento aproximado, isso em Tomás de Aquino e talvez alguns outros escritores de uma idade média já tardia, tá? Na baixa idade média. Era que Deus poderia salvar alguém fora da igreja, mas para isso Deus enviaria um anjo ou ele mesmo se revelaria para tal pessoa para ensinar para ela o evangelho. Ou seja, de qualquer forma, aquele que não estava na igreja, ele não era salvo sem o evangelho. E ninguém, absolutamente ninguém, era salvo sem a revelação, somente pela revelação natural. Tanto é que os ortodoxos, a igreja ortodoxa, aquela lá do Oriente lá, que antigamente era uma igreja só, que passou a ser, né, separou, eles acreditam que aquela passagem lá que fala que Jesus Cristo desceu no Hades, e isso está de acordo com os pais da igreja, a maioria dos pais da igreja acreditam nisso, que Jesus realmente desceu no inferno e pregou os espíritos em prisão lá, pessoas que não tinham ouvido o evangelho, que Jesus Cristo foi lá pregar o evangelho para pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho. E eles creem, inclusive, que Platão foi o primeiro a se converter. E Platão é chamado, vamos dizer assim, do cristão grego, né? Aquele que foi conheceu o evangelho sem nunca ter ouvido o evangelho. Ele é considerado assim porque Platão ele descreveu tão bem o que seria o cristianismo, só que nunca tem ouvido o evangelho. Tem ouvido o evangelho. Então ele diz, olha, Platão foi o primeiro a se converter lá no inferno. Ora, isso mostra claramente que a crença tradicional da igreja naquele tempo era que ninguém era salvo sem ouvir o evangelho. E o pior ainda, isso já na época de Agostinho, não era nem antes.
Se alguém conhecesse o evangelho, fosse um catecúmeno e morresse sem o batismo, ele ia para o inferno. Porque os pais da igreja acreditavam que aquele que crê e for batizado vai salvo. Que não, o que só crê e não fosse batizado, ele não é salvo, não. Ele ia para o inferno. Essa é a crença dos pais da igreja. Anteriores a Agostinho, desde sempre. Essa ideia do batismo de desejo, ela surge no Concílio Vaticano II. Antes disso não tinha, não. Até as crianças não batizadas iam para o inferno. Essa é a crença da Igreja Católica Romana. E a Igreja Antiga, desde os pais da igreja até, você pode ir rastreando, crianças não batizadas iam para o inferno. Catecúmenos que aprenderam sobre Jesus, se converteram, entregaram seu coração a ele, não foi batizado, não vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque o batismo é que incluía a pessoa na igreja. E fora da igreja não havia salvação. Agora me diz o que está incluso nessa crença, virtualmente, que está incluso aí. Como é que pode haver uma vontade salvífica universal se o evangelho nunca chegou no mundo inteiro? Sendo que a crença da igreja, inclusive esse é um dos argumentos de São Próspero contra São Fausto. Quando São Fausto fala da vontade salvífica universal, a primeira coisa que São Próspero fala contra ele é essa daí, que se Deus quisesse salvar a todos, não existiam pessoas sem ouvir o evangelho. Porque a pessoa que não ouve o evangelho, ela vai para o inferno. E ela vai sem nenhuma chance de ser salva. Então, como é que existe a vontade salvífica universal? Isso é um argumento de São Próspero. Tá certo? São Próspero ele foi discípulo de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho também usa esse argumento contra Juliano. Ele usa, não o Juliano, pastor Juliano lá do grupo, não. É o Juliano. Eu sempre brinco com isso daí. Não é o Juliano. Aqui é Juliano, nossa, herege. Né? Então, o que está contido virtualmente aí, cara? Que a graça não pode ser universal. Porque a graça era para quem estava na igreja. E a igreja nunca esteve no mundo inteiro. E aí vem o segundo ponto. A igreja nunca esteve no mundo inteiro, mas era chamada de universal mesmo assim. Igreja católica. Universal. Mundial. Mundial por quê? Porque estava no mundo inteiro? Não, porque tinha pessoas de todas as partes do mundo. E olha lá. Nesse tempo, nem isso. Hoje, talvez fosse apropriado usar esse significado de uma igreja universal por ter pessoas de todas as partes do mundo. Ou talvez por estar em todas as partes do mundo. E nem por isso é isso. Mesmo assim, ela é chamada de universal pela sua amplitude. Não porque todas as pessoas estão lá sem exceção. Note como isso é o credo apostólico. Note como o conceito de que mundial e universal não tem uma relação direta com todas as pessoas sem exceção, já está desde o início mais primitivo da igreja. O que o credo apostólico diz? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na Santa Igreja Católica. Vem de católicos, que quer dizer universal. Inácio já usava esse termo. Inácio já usava esse termo. Usaram esse termo. Os pais da igreja usaram sempre esse termo, igreja católica. E todo mundo tinha total ciência de que ela não estava no mundo inteiro. Ou seja, por que será que quando os pais da igreja falam de mundo, eu tenho que necessariamente entender que mundo são todas as pessoas sem exceção? Sendo que eles estão apenas usando a nomenclatura bíblica. Você entende? Então, veja a quantidade de erro, e mais erro, e mais erro, e mais erro, que esse pessoal vai acumulando, achando que interpretar pai da igreja é pegar textos prova. Isso aí não existe mais. Não existe mais você interpretar pai da igreja com texto prova. Você tem que entender a crença virtual deles. Não só a crença virtual, porque a igreja ela é feita
Tem pontos, e tem épocas da igreja em que ela vai combatendo as heresias, ela não formando a sua crença. E aí essa crença anterior, para ela não ser considerada algo não ortodoxo, ela não pode ser um rompimento total com a crença anterior, mas ela também não precisa ser exatamente a crença anterior. Só precisa que o germe dela esteja virtualmente na crença anterior. E depois, a partir dali, surge só uma crença nova. Não totalmente nova, mas nova. Então, se eu, por exemplo, se eu creio que um pai da igreja, Santo Agostinho, por exemplo, creio que um pai da igreja acreditava que Deus decreta todas as coisas, virtualmente já estava a crença aí da eleição incondicional. Estou entendendo. Deus não decreta as coisas baseado em algo fora dele, isso aí é eleição incondicional. Agora, o cara quer que os termos estejam lá. Não está, cara. O termo não vai estar. Porque a teologia sistemática não surge nessa época. A criação de termos, para existir uma precisão vocabular, ela vai surgir na Idade Média, somente. Porque é lá que surge a teologia sistemática de forma ampla. Os pais da igreja, eles eram místicos, eles acreditavam que a teologia era mais uma inspiração mística, entendeu? Do que realmente algo sistemático. O que fez os pais da igreja irem sistematizando a teologia? Foi que a igreja, como era católica, teve que se expandir, muitos gregos começaram a se converter, e esses gregos, eles eram filósofos, cara. E eles começaram a perguntar, isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. A igreja, que tinha também aqueles santos, como por exemplo São Justino, que era um filósofo grego que passou a ser cristão, eles começaram a usar a própria filosofia grega para poder oferecer respostas. E ao oferecer essa resposta, é que eles começaram a sistematizar uma doutrina. Antes disso não existia uma doutrina cristã como a gente pensa hoje que tem. Então as cartas eram pastorais, entendeu? Então você pega uma carta pastoral, velho. Carta pastoral. Ó, por exemplo, tu chega tu chega num velório, tu sabe que o cara era um tremendo de um ímpio mesmo, daquele cruel, perverso mesmo, que tu sabe que era pro inferno. Esse rapaz, esse eu tenho certeza que ele foi pro inferno. Não é só se Deus for mentiroso. Tenho certeza. Não convém, por mais que isso seja verdade, você chegar no velório do cara, ser chamado para dar uma palavra e chegar lá, falando que estava pro inferno mesmo. Isso aqui era, graças a Deus que morreu, mas foi tarde. Convém ou não convém? Não convém. De jeito nenhum. Por quê? Não convém porque isso não é uma fala pastoral. Ela é uma fala correta teologicamente, que eu poderia escrevê-la em um outro contexto. Mas ela não é uma fala pastoral. Então, se eu escrevo uma carta pastoral, é óbvio que eu vou naquela carta pastoral alertar você contra os pecados, alertar você contra as quedas, falar que você tem que pregar o evangelho para todo mundo, falar que, olha, Deus quer que todas as pessoas se salvem. Pode até falar. Olha, rapaz, você tem, porque Deus ama aquela pessoa pastoralmente. Por que eu não posso falar isso? Jesus te ama pastoralmente. Eu posso falar. Isso não quer dizer que essa frase seja uma frase teológica. Ela é uma frase pastoral. Da mesma forma que eu não posso chegar para ti e dizer, e chegar e dizer, olha, rapaz, tu já é predestinado mesmo, então tu pode, ó, defeca sangue aí, irmão, ó, tá nem aí. Vai pro céu mesmo, tá predestinado. Por quê? Porque a predestinação, quando eu falo da predestinação, isso é algo teológico. Agora, quando eu falo de pastoralidade, eu falo de coisas práticas, das coisas do dia a dia, das dificuldades do homem, da contingência, daquilo que o homem vê. E a maioria das cartas dos pais da igreja, principalmente antes de Agostinho, que foi na época de perseguição, elas eram cartas pastorais. Aí os caras pegam a carta pastoral e querem transformá-la em uma carta teológica, tu entendeu? Aí surge esses bandos de conversa. Não, é que antes de Agostinho eles ensinaram que os pais que a igreja, o cara podia perder a salvação.
Não, é que eles ensinaram a graça universal. Não é que você vai pegar o teor da carta, entendeu? Você vê que não tem nada a ver com aquilo. O Tô contexto é tentando totalmente outro. Não tem como entender. você extrair aquilo como uma declaração teológica do cara, entendeu? Ele não está Tô falando como tentando teólogo. entender. Tô tentando entender. Tô tentando eu, entender. eu poderia citar mais a infinidade de erros, entendeu? E de como a crença, como nós cremos hoje, calvinista, ela estava, se não claramente, pelo menos virtualmente, em os pais da igreja desde o começo. Entendo. Agora, tinha pai da igreja que discordava de outro? Tinha. Entendeu? O consenso patrum, ele é algo difícil de se encontrar. É muito difícil. Uma coisa é certa, todos os pais da igreja não se consideravam infalíveis. Isso é um consenso patrum de que eles não se consideravam infalíveis. Outro consenso patrum, o batismo infantil. É um consenso patrum. Mas, por exemplo, não há consenso patrum com relação à perda da salvação. Por exemplo, eu acabei de ler um texto aqui de São Clemente aqui que ele nega isso daí. Não, a minoria dos pais da igreja, inclusive a maioria deles foram considerados hereges posteriormente. A maioria, aliás, a minoria defendia que Deus não determinava todas as coisas. Essa crença, inclusive, surge em Orígenes. Deus não determina todas as coisas. É uma presciência de algo que Deus não determinou. E surge em Orígenes. Surge em Orígenes. Inclusive por causa de uma crença de uma alma pré-existente, por exemplo. Entendeu? Então ele tinha uma tendência a dualizar a coisa. Tipo, fazer de Deus um demiurgo. Ter um Deus separado, ter um mundo que era separado, que era independente, separado da própria criação divina. Entendeu? Então é uma crença que problemática mesmo. Problemática. Que surge em Orígenes. Ora, Orígenes foi condenado por heresia. E depois os alunos dele foram condenados justamente por ensinar isso daí. O próprio Roger Olson, no livro dele sobre teologia, não me lembro o nome do livro, mas é um livro que conta a história da teologia. Um dos capítulos sobre Orígenes é Orígenes, um legado perturbador. Então, assim, o próprio Roger Olson, que não sei se você compartilha dessa minha opinião, mas eu vejo o Roger Olson como bastante flexível em relação ao que devemos aceitar ou não. Eu acho ele um tanto quanto flexível. Ele é. Isso não é Ele é, necessariamente... uma vez ele fez uma live e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, né? Pessoalmente pela live e foi justamente sobre isso e ele realmente, o escantilhão dele é muito aberto. Então assim, para um cara que é bem flexível mesmo, chegar ao ponto de dizer que alguém deixou um legado perturbador, é algo a se pensar, entendeu? Que é um cara flexível falando que o legado do cara é perturbador. Mas, enfim. Tourinho, já são 3 horas e 18 de live. Já vai dar 1 da manhã e ainda tem 3 pessoas assistindo. Não sai não, viu, galera? Não sai não. 3 horas. Eu vou pedir, Tourinho, para que... Eu vou pedir 3 coisas em uma. Que você vai conseguir fazer sem dificuldade. Que você dê suas considerações finais. Nessas considerações finais, eu quero que você convença teu ouvinte a se tornar calvinista. Não vale citar os 5 pontos. Não vale citar. Pode citar, mas tente ir para além dos 5 pontos. E termine fazendo merchan aí do teu livro, dizendo onde é que pode encontrar, sobre o que o livro fala, e por aí vai. Rapaz, até hoje tô procurando aquele negócio lá e eu não tô achando, cara. Do quê? Do negócio do Calvino, rapaz. Não achei mesmo, realmente. Que negócio? Achei. Ah, Aqui. Na época da sua primeira publicação das Institutas, Calvino dizia que, com exceção de Agostinho, todos os outros pais da igreja eram obscuros ou vacilantes,
sobre a questão do livre-arbítrio. Porém, Pígios respondeu sua obra, forçando Calvino a rever certos pontos de sua publicação. Em 1543, a resposta de Calvino a Pígios contava com 418 novas citações dos patrísticos. E na edição final de 1559, já possuía um total de 866 citações patrísticas. Nossa. Aí dizer que não existia paz da igreja. Quer dizer, se ele em algum momento foi intolerante quanto aos demais pais da igreja, ele repensou bastante, né? E outra coisa, os caras falam de paz da igreja, aí eles pegaram e leram os verdinhos da Paulus. Cara, o que a gente tem traduzido para o português não chega nem a um quarto do que são os pais da igreja. Tem, se eu não me engano, mais de um terço ou metade dos pais da igreja nunca sequer foram traduzidos do grego e do latim. É simplesmente inacessível à maioria das pessoas. E esses reformadores, os reformadores, eles meio que foram quase arqueólogos nesse sentido, de cavar mesmo para poder achar esses pais da igreja. Cara, para ter ideia, o Concílio de Orange se perdeu por quase 1000 anos, velho. Se perdeu, ninguém sabia da existência dele. O concílio que condenou Pelágio. Tá entendendo? Se perdeu por 1000 anos. Quem achou esse concílio? É claro que tiveram outros concílios também que saíram detonando Pelágio. Mas esse concílio de Orange, ele foi achado pelos reformadores. E é tão interessante que hoje hoje todo mundo fala dele, né? Do concílio de Orange. Inclusive está lá no Denzinger. É tão interessante que o Concílio de Orange foi um concílio que afirmou a depravação total da forma como os calvinistas afirmam hoje. Ou seja, de que o homem, sem a graça, ele só é mentira e pecado. Diferente do que a teologia de Roma, por exemplo, afirma, do que a maioria dos arminianos hoje afirmam, que é de que o homem, ele, por sua própria natureza, ele ainda pode fazer coisas boas, embora não possa ir a Deus. E a posição calvinista mais tradicional, embora ela oscile, né, entre essa posição e a outra, né, a posição calvinista mais tradicional é essa, né, de que o homem realmente, em estado de natureza, ele é só mentira e pecado. E está lá no Concílio de Orange, que afirmou as ideias de Agostinho. E esse concílio ficou perdido 1000 anos. Imagina, cara, 1000 anos perdido. Entendeu? Então, por grande tempo, por grande período, a igreja teve retalhos de pais da igreja, pedaços de pais da igreja. Entendeu? Pai da igreja que só era lido no Oriente, outros pais da igreja que só eram lidos no Ocidente. Pai da igreja que era santo para uma igreja e não era santo para outra. Né? Como, por exemplo, Agostinho, que não é santo para a igreja oriental. Aí, Santo Tomás, por exemplo, que é santo no Ocidente, não é santo lá. Aliás, nenhum santo depois do século X é mais santo no Oriente, né? E eles alegam seguir uma tradição desde o começo lá, fazendo igual os papistas com o Papa, só que no caso deles lá é Santo André, né? O primeiro patriarca, Santo André. E quando a Igreja Católica alega que foi São Pedro, qual tradição estará correta, né? Então, os reformadores, eles foram cavando isso daí. Até mesmo porque, tipo assim, aí a Inglaterra tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Aí passou a ser... a igreja anglicana se rendeu a muitos reformadores, a teologia da reforma. Então, aquela biblioteca ali, eles começaram a cavar, né? Procurar materiais ali dos pais da igreja. Começaram a achar muita coisa. Então, muita coisa vinha à tona só com os reformadores. Então, a dificuldade que esses caras tinham aqui para pesquisar não é igual a nossa, que hoje tu tem acesso a uma biblioteca virtual. Pô, tá de sacanagem. A maioria desses caras aqui tinham acesso à parte da igreja por citação de segundos. Que muitas vezes vinham até deturpadas mesmo, entendeu? Mudadas. Tá. Se a Bíblia os caras conseguiam mudar um versículo, meu irmão, entendeu? Precisa fazer crítica textual para saber qual versículo está certo e qual está errado, porque a pessoa não copiava igual.
Imagina pai da igreja, que ninguém tava nem, ó. Neguinho manipulava o pai da igreja do jeito que queria. Só o que tem aí são casos desses na história da igreja, né? Então, enfim, velho, esse argumento aí de pai da igreja. Tá na hora de trocar a fita. É... Inclusive, eu estou trabalhando nisso daí. Eu comecei a trabalhar nisso que eu ia escrever no volume 2 do Calvinismo Explicado, ia falar sobre isso na Tulip, né? Dos pais da igreja e tudo mais. E aí depois eu desisti, vai ficar pro volume 3. Né? Mas eu já estava trabalhando nisso. Tem previsão de quando sai esse volume? O volume 2 tem previsão de quando sai? Eu acredito que até o final do ano que vem ele sai. Se eu não tiver nenhum intempério, entendeu? Certo. Se não tiver nenhum intempério. Porque eu não sou escritor profissional, né? Se eu fosse, eu iria garantir que ele ia sair. Já faz um excelente trabalho com o pouco tempo que tem. É. Tourinho, falando do volume 2, divulgue na ordem que você achar conveniente. Divulgue o volume 1, dê as suas considerações finais, que já, meu Deus do céu, daqui a pouco vão ser 3 horas e meia. Divulgue o teu livro, diga onde a gente pode comprar teu livro. E nas suas considerações finais, convença o ouvinte a ser calvinista. Por que a pessoa que está te ouvindo agora deveria virar calvinista? Por que eu deveria ser calvinista? Rapaz, essa última aí, a missão é árdua, viu? Mas, olha, meu livro é esse, O Calvinismo Explicado. Eu sei que eu não vou poder convencer ninguém com as poucas palavras. Claro. Mas eu sei que se você ler esse livro e ler com atenção, com cuidado, que é devido para ele, do começo ao fim, não pensando partes, eu acho muito difícil que dentro da sinceridade, né, se levar a lógica, assumir um compromisso com a lógica até as últimas consequências, dificilmente você não abraçará essa teologia que está aqui. Os calvinistas, eles foram conhecidos por serem racionalistas já em seu tempo. Teodoro de Beza foi acusado disso, né? Vários historiadores, mesmo católicos romanos, acusaram os calvinistas de racionalistas, e até mesmo, por exemplo, o Garrigou-Lagrange, que foi um dos grandes tomistas do século passado, ao criticar Calvino, ressaltou antes o seu rigor lógico. Eric Voegelin, que acho que odiava todo mundo que era calvinista, ressaltou que Calvino foi extremamente lógico. Então, o calvinismo, ele em termos de lógica, ele é fechado, é inescapável às suas conclusões. Para não ser calvinista hoje, qualquer um terá que adotar uma certa dose de pietismo, de misticismo ou de dogmatismo. Seguir todas as consequências lógicas de forma correta, certamente qualquer indivíduo vai aderir a essa teologia. Você precisa ter o conhecimento e a orientação correta. Então, ele também oferece um sistema fechado, de cosmovisão, de mundo, e isso me ajudou muito, e eu creio que se nós tivéssemos uma visão mais fechada, as pessoas fossem mais bem treinadas nisso, nós não teríamos, por exemplo, essa crise protestante que tem, inclusive, vários indo para o catolicismo romano. Então, no mais, eu agradeço aí ao Vitor. Fico muito feliz pelo convite. Foi bom demais conversar aqui. Deu para muitas perguntas que eu pouco tenho oportunidade de falar sobre isso, principalmente sobre essa questão dos pais da igreja. Acho que eu só falei isso uma vez, talvez, nem lembrei mais quando foi.
Muito boa e a pergunta. É bom que eu botei para fora, já tava com esse negócio engasgado já faz tempo, que eu vejo essa besteira toda hora. Foi Eu não pergunta tenho do saco Instagram para aí. eu não tenho saco para ficar escrevendo mais textão, cara, no Facebook. Não tenho mais, entendeu? Não tenho saco nem tempo. Aí eu fico naquela, pô, respondo, não, vou responder não. Mas dá vontade, sabe? Ainda bem que alguém perguntou, eu pelo menos botei para fora. Pode ser que ninguém ouça, mas pelo menos eu já tô. Te Essa usei foi te longa, usei de viu? psicólogo. Essa foi longa, viu? Essa pergunta aí rendeu, viu? Rendeu muito. Mas, enfim. Bem, mais alguma coisa, Tourinho, para dizer? Qualquer coisa aí? Fica à vontade. Tem a minha loja, loja.calvinismoexplicado.com.br. Você pode acessar a minha loja, pode me procurar pessoalmente no meu Facebook, Instagram, ou também pelo meu canal no YouTube, Eu vou deixar o link do teu para canal na adquirir os descrição do livros. vídeo. Tem vários livros na loja lá, livros que são exclusivos da loja. Tá bom, tem umas 2 ou 3 livrarias que vendem os mesmos livros, tá? Mas é da minha editora. Eu tenho uma editora e essa editora ela publica os livros. Então eu tenho Qual é a tua editora, Tourinho? a Teófilos Editora, editora Ela Teófilos. é uma editora, vamos dizer assim, calvinista mesmo? Ou É, ela é de cunho é, reformado. não, quando eu falo De cunho calvinista, não reformado. necessariamente soteriológico. Pode ser considerado em determinado ângulo como reformista, que é o quê? O que é o reformado, ele é o calvinista. O reformista é aquele que é luterano, também pode ser considerado reformado e calvinista. Então, você pode ser dentro do espectro do reformado, né? O anglicano, luterano, a igreja reformada mais estrita, né? Então, é mais assim, como eu tenho um livro luterano publicado lá, então eu digo que é reformista. Mas por quê? Porque ele trata sobre a justificação pela fé, que é uma crença comum, né? Entre os luteranos e os calvinistas. Além disso, tem um livro do Amadeu Leandro, que é arminiano, que foi publicado lá também, numa editora. É um livro sobre a soberania de Deus e o coronavírus, que um livro fantástico, fenomenal, entendeu? Muito bem escrito, que trabalha muito bem a questão dos decretos divinos e as tragédias. Né? É um livro muito bom. Então, assim, não é pela pessoa, mas pelo assunto que se trata. Mas a maioria dos livros lá são livros históricos. É livro Entendi. de William Perkins, de Zante, de Beza, de Calvino, né? Há livros que são publicações originais da editora. Nós temos a primeira obra de Beza publicada no Brasil, é nossa. A primeira obra de Zante publicada no Brasil é nossa. Né? E está lá na editora, e tem algumas livrarias que compram da editora, mas eu indico comprar direto da editora, porque por questão de conveniência, né? Mas Tu a costuma Livraria colocar, Teologia da Reforma também é na internet. Eles vendem nosso material também lá. tu costuma colocar o link da editora nos vídeos que você publica? Rapaz, às vezes sim, às vezes não. Mas eu deveria colocar. Faça isso em Deveria todos os seus colocar. vídeos, cara. Faça isso em todos. Mesmo que você não cite num determinado vídeo algum. Eu vou falar sobre o erro de John Wesley. Tem nada a ver com tua editora, mas deixa lá pelo menos. Tá ligado? Não tem, mesmo que não tenha nada a ver, deixa lá. Então, tem essa prática de todos os vídeos. No YouTube não tem aquela. A descrição padrão, que você deixa ali padronizado ali, depois você faz as suas edições. Já coloca o Sim. teu link lá e coloca lá, tá ligado? Mesmo que você não toque no assunto. Pelo menos vai estar lá, tá ligado? Não custa nada. Entendeu? Mas enfim, cara, eu fico muito agradecido mesmo. 3 horas e 34. Se Deus assim permitir, não vai ser a nossa. Vai ser a primeira de muitas lives. Pretendo futuramente trazer outras lives contigo. Fique à vontade, você, quem está ouvindo esse vídeo aí, de republicar, tá lá sem direitos autorais. Pode botar esse vídeo esse vídeo no teu canal se quiser, beleza? E no mais é isso, cara. Eu fico muito agradecido e até a próxima, né? Até a próxima, meu irmão.
Fica com Deus e valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Falou.